ex-subsecretário falou ainda sobre as propostas para a construção de tendas e leitos nos hospitais de campanha. Ele confirmou que elas foram fraudulentas. Meus amigos de todo o estado do Rio de Janeiro, hoje o canal Rio Liberto, fazendo uma externa de um dos locais que eu considero mais sagrado ao povo brasileiro, ao povo carioca também, o Arquivo Nacional. Para falar que a primeira-dama, as notícias são de que ela se internou num hospital particular com um pico de pressão. Mas quando ela estava no camarote da Sapucaí, a doutora Helena, com todo respeito, não estava com pico de pressão. Sabe por quê? Porque estava recebendo as autoridades, né? Mesmo diante de uma pandemia, o senhor governador, o esposo dela, com um camarote milionário. E depois veio a questão das contratações superfaturadas e o contrato da primeira-dama, que não prestou serviços, indícios apontam, então ela não teve esse pico de pressão. E o RJTV hoje também trouxe revelações que o senhor Gabriel Neves disse que o senhor Edmar Santos era, sim, o líder desses contratos fraudulentos. Ele confessou. E a pergunta é, até quando o senhor Edmar Santos ficará, o senhor Edmar, ex-secretário de Saúde, que o Witzel está protegendo e manteve ele no status de secretário para poder ter o foro privilegiado? Até quando ele ficará nessa condição de solto? Tendo em vista que alguns brasileiros que estão por aí por coisas menores continuam presos com a prisão de natureza preventiva cautelar sem julgamento, e o senhor Edmar, que sabidamente faturou milhões com desvio, continua solto. O senhor Lucas Tristão, que confessou furar a quarentena para ir de encontro ao senhor Mário Peixoto, solto. Então nós vamos cobrar do Poder Judiciário essa resposta, hoje o canal Rio Liberto dessa externa, e dizer que trata-se com certeza de uma manobra defensiva, já tentar cavar uma prisão domiciliar à doutora Helena com essa suposta, esse pico de pressão, que aliás ela não foi para a rede pública, foi para a rede privada fazer uso lá para sanar o seu pico de pressão. Um grande abraço, meus amigos. Estamos aguardando os próximos capítulos dessa cena lamentável, o terror e a corrupção no estado do Rio de Janeiro. A decisão para a contratação do Instituto Iabas para fazer os hospitais de campanha foi dele e de Edmar Santos, e que quando assinou o contrato com o Iabas, o campo para a assinatura do secretário estava em branco, e que Edmar assinou depois. Os promotores perguntaram se o ex-subsecretário confirmava que os superiores delegaram a ordenação de despesas, que é quando um gestor autoriza seu subordinado a liberar gastos. Na maior parte dos contratos emergenciais, Edmar Santos não assinava, só havia assinaturas de Gabriel Neves. No depoimento, Gabriel disse que não sabe a motivação disso, porque a delegação de competência é usada para dinamizar as operações e a gestão, mas também pode ter sido usada para se afastar de futuras responsabilidades. Os promotores perguntaram como o Iabas apresentou a proposta no mesmo dia em que o termo de referência do contrato foi inserido no sistema, e poucas horas depois tinha uma proposta de 14 páginas do Instituto com data do dia anterior. Gabriel Neves disse que não recebeu a proposta, nem sabe quem foi. O ex-subsecretário falou ainda sobre as propostas para a construção de tendas e leitos nos hospitais de campanha. Ele confirmou que elas foram fraudulentas e que foram juntadas ao processo muito tempo depois, inclusive em conjunto. Segundo o Ministério Público, o ex-subsecretário de Saúde confirmou com todas as letras que o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, participou ativamente das contratações, bem como que as propostas apresentadas pelas empresas foram fraudadas. Os promotores perguntaram também se houve alguma reunião entre ele, Edmar Santos e o governador Wilson Witzel antes do dia 27 de março para a tomada de decisão de contratar o Iabas. O ex-subsecretário afirmou que não houve reunião. Gabriel Neves negou qualquer contato com o governador Wilson Witzel. Disse que teve contato apenas com o então secretário de Saúde, Edmar Santos. Em outro momento, Gabriel Neves afirmou que só tinha um único superior, Edmar Santos. Gabriel Neves declarou que tudo era reportado ao secretário, inclusive por meio do WhatsApp, em mensagens trocadas muitas vezes ao dia, incluindo ainda ligações para falar das contratações.